O pacu, Pieractus mesopotamicus, e o tambaqui, Colossoma macropomum, pertencem à família Caracidae e à subfamília Milenei. São as espécies nativas mais estudadas no Brasil. São muito apreciadas pela sua carne firme e de excelente sabor. No Brasil, ocorrem essencialmente em águas tropicais. O tambaqui distribui-se através da bacia do Rio Amazonas e o pacu pelos rios que compõem a Bacia do Prata. Em condições naturais, são onívoros, dependentes de frutos, sementes e demais fontes vegetais que caem na água. Em cativeiro, aceitam muito bem as rações balanceadas, sendo suas exigências nutricionais já muito bem estabelecidas. São espécies de desova total, com reprodução ocorrendo uma vez ao ano na época das chuvas, coincidindo com o período de ascensão da temperatura. Nas nossas condições, primavera e verão. Nesta época, realizam a piracema, ou seja, migram rio acima em busca de lugares adequados para a reprodução. Possuem alta prolificidade e, em cativeiro, só se reproduzem através de indução hormonal. As espécies de peixes que vamos abordar neste vídeo, ou seja, o pacu e o tambaqui, além dos seus híbridos, o tambacu e o paqui, são peixes que vêm sendo criados há bastante tempo no Brasil. Essas espécies possuem bem determinadas as suas exigências nutricionais, a sua tecnologia de reprodução, a sua tecnologia de criação até o abate, inclusive o seu processamento pós-abate. Com isso, estruturou-se ao redor dessas espécies uma cadeia produtiva bem significativa, onde temos um grande número de fornecedores de insumos, ou seja, fornecedores de rações, fornecedores de rede, fornecedores de equipamentos, e no outro lado temos indústrias voltadas para o abate, processamento e para a colocação do produto no mercado consumidor. Isto faz com que os produtores que se interessem por essa atividade possam ter não só uma previsão da sua expectativa de lucro, com uma certa segurança, uma margem de segurança bastante significativa de todo o processo produtivo. Criação de pacu e tambaqui. O que precisamos saber para que isto seja possível? Em primeiro lugar, temos que ter em mente que dentro desta atividade nós podemos trabalhar em duas frentes principais, ou com a produção dos alevinos, ou com a engorda. Claro que nada impede que se faça as duas coisas. No entanto, a engorda é mais simples e, portanto, mais adequada ao piscicultor iniciante. Aconselhamos a estes a adquirir os alevinos de piscicultores especializados, pois além da qualidade ser melhor, o custo é muito menor, visto que as instalações e equipamentos para desova induzida tornam-se onerosos para uma pequena produção. Caso o piscicultor iniciante deseje se dedicar à produção de alevinos, recomendamos que conte com assistência técnica especializada. Independente desta decisão, precisamos conhecer muito bem as espécies que estamos nos dispondo a criar, suas características principais, suas exigências climáticas e nutricionais, além das características que a água deve apresentar. Tanto o pacu como o tambaqui apresentam o corpo achatado lateralmente e a altura, distância que vai do dorso até o ventre, grande. Com isso, apresentam mais ou menos a forma de um disco. Devido a este fato, são conhecidos popularmente como peixes redondos. Veja as regiões do corpo: os olhos, as narinas, a nadadeira peitoral,
a nadadeira dorsal, a ventral, a anal, a adiposa e a caudal. Podemos dividir o corpo do peixe em 3 partes: a cabeça, o tronco e a região caudal. A boca não é tão ampla quanto a de outros peixes, como por exemplo os carnívoros, e os dentes apresentam-se de forma truncada. No tambaqui, eles são presentes somente no maxilar inferior. Outra característica que diferencia o tambaqui do pacu é que o tambaqui apresenta numerosas cerdas branquiais, que permitem a filtração do fito e do zooplâncton. O pacu pode ultrapassar a 1,1 kg em um ano, e o tambaqui pode alcançar até 1,4 kg nesse mesmo tempo. Já foram encontrados pacus com até 20 quilos e tambaquis de 35 quilos. Embora o pacu possa resistir bem à temperatura de até 15 graus Celsius, a faixa ideal para sua criação é entre 25 a 30 graus Celsius. O tambaqui não se desenvolve bem em temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. Sua faixa ideal varia entre 26 e 32 graus Celsius, não sendo aconselhável para engorda em locais em que o inverno seja rigoroso. Uma característica importante desses peixes é que a diferenciação sexual externa entre macho e fêmea só é possível na época de acasalamento. Nesta época, devido ao desenvolvimento dos ovócitos, as fêmeas apresentam o ventre abaulado e macio. Do cruzamento da fêmea do tambaqui com o macho do pacu, produz-se o tambacu. E do cruzamento da fêmea do pacu com o macho do tambaqui, produz-se o paqui. O tambacu é um peixe que vem sendo criado em várias regiões do país devido às características que apresenta. Atinge 1,2 kg em um ano e pode se adaptar a temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, sendo que sua faixa ideal situa-se entre 25 e 30 graus Celsius. Já o paqui, embora apresente bom ganho de peso, não vem sendo criado por ser muito sensível a baixas temperaturas. Quanto às características da água, o pH e a concentração de oxigênio dissolvido são 2 fatores essenciais. O pH mede o grau de acidez da água. pH 7 indica água neutra. Abaixo de 7, ácida. E acima, alcalina. Os peixes têm um crescimento mais adequado entre pH 7 e 8,5, mas têm crescimento satisfatório entre 6,5 e 9,5, sendo que fora desta faixa o crescimento é muito lento. O oxigênio dissolvido é importante para que os peixes respirem. A condição ideal é que a água contenha níveis superiores a 4 mg de oxigênio por litro de água. No entanto, até 2 mg por litro, os peixes ainda se desenvolvem, mas apresentam crescimento lento. Abaixo de 1 mg por litro, os peixes não sobrevivem. Quando pensamos em produzir os alevinos do pacu, do tambaqui ou dos seus híbridos, o tambacu e o paqui, precisamos ter em mente que, para isto, necessitamos de instalações e equipamentos adequados. Um aspecto fundamental que possibilitou o desenvolvimento da piscicultura foi o domínio da reprodução artificial dos peixes de piracema. Os peixes como o pacu e o tambaqui, que são peixes de piracema, ou seja, são peixes que fazem migrações reprodutivas, estes peixes não reproduzem em água parada, não reproduzem nos tanques de criação. O processo de reprodução artificial usa hipófises, hormônios sintéticos ou mesmo hormônios naturais. Esse processo veio a possibilitar, inclusive, a produção de híbridos, como o tambacu e o paqui. Hoje em dia, existem vários produtores que dedicam-se exclusivamente à produção de alevinos. Esses produtores vêm obtendo índices de aproveitamento tanto na parte de fecundação até a eclosão dos ovos, muitas vezes superiores a 85%. Um laboratório bem estruturado é essencial.
O local deve apresentar espaço suficiente para o trabalho. Possuir tanques, onde as matrizes ficarão durante o tratamento hormonal. E incubadoras, onde será feita a incubação dos ovos. É necessário termos uma balança para pesar os peixes. Pulsás para a captura dos reprodutores dentro dos tanques. Bacias plásticas, toalhas limpas e secas. E seringas e agulhas para a aplicação do hormônio. Além deste básico, a qualidade da água é essencial. Ela deve ser limpa, com temperatura adequada e constante. Deve existir em grande quantidade. Os animais destinados à reprodução devem ser muito bem selecionados, observando seu crescimento, sua forma e suas condições sanitárias. A alimentação desses animais deve ser especial. Veja nessa tabela quais as exigências nutricionais dos reprodutores. A fêmea de tambaqui atinge a primeira maturação sexual entre 48 a 60 meses, enquanto o macho entre 36 a 48. Já a fêmea de pacu atinge este estágio em torno de 36 meses, e o macho em 24. Esta idade, maior ou menor, ocorre em primeiro plano em função da temperatura. Os reprodutores não devem ficar em tanques pequenos. O ideal é que eles fiquem em tanques superiores a 500 metros quadrados. No entanto, mais importante que o tamanho do tanque é a densidade de criação. Geralmente em torno de 10 a 20 metros quadrados por reprodutor é o suficiente. O peso ideal dos tambaquis para a reprodução são: das fêmeas, entre 5,5 kg e 7 kg. Dos machos, entre 4,5 kg e 6. Para os pacus, o ideal é que as fêmeas pesem entre 1,5 kg a 3 kg e os machos entre 1,5 kg a 2. Para o tratamento hormonal, os reprodutores devem ser cuidadosamente capturados através de arrastes com rede de malha adequada, geralmente 20 a 30 milímetros entre nós. As fêmeas estão prontas para a indução hormonal quando apresentam o ventre abaulado e macio, e a abertura urogenital saliente e avermelhada, com a papila genital entreaberta. Os machos devem liberar sêmen quando pressionados na região ventral próximo à abertura genital. Um procedimento que podemos adotar para facilitar o manejo é acalmar os animais com o uso de tranquilizantes. A tranquilização deve ser feita usando produtos adequados e nas recomendações indicadas na tabela. Em geral, após 1 a 2 minutos, os peixes ficam calmos e podem ser manejados. No laboratório, eles são pesados 1 a 1 e, quando necessário, identificados. A identificação é aconselhável quando trabalhamos com muitos peixes ao mesmo tempo. Ela pode ser feita com pequenos arames coloridos. A pesagem é necessária para podermos calcular a quantidade de hormônio que será aplicado, visto que o cálculo é feito com base no peso dos peixes. Podemos utilizar o extrato bruto de hipófise, que é uma glândula retirada principalmente da carpa comum, espécie que desova naturalmente nos tanques de piscicultura, ou hormônios artificiais, como o HCG e o LHRH, encontrados facilmente em farmácias. O HCG deve ser utilizado nas seguintes dosagens. Nas fêmeas, 5 unidades internacionais por grama, na primeira dose, e após 12 horas, mais 10. Nos machos, aplica-se somente 5 unidades internacionais por grama, junto com a segunda dose das fêmeas. O LHRH deve ser aplicado somente em uma única dose, nas fêmeas, 10 a 20 microgramas por quilo, e nos machos, 5 microgramas por quilo. As dosagens para o uso da hipófise são: fêmeas, 0,5 miligrama por quilo na primeira dose, e após 12 horas, mais 5 miligramas por quilo. Machos, de 0,5 a 1 miligrama por quilo, junto com a segunda dose das fêmeas. No caso do uso de hipófises, que é o mais comum, procede-se à sua maceração. Se for colocado uma gota de glicerina, este processo se torna mais fácil.
e adiciona-se a solução fisiológica a 0,7% como veículo para a aplicação. Recomenda-se utilizar de meio a 1 ml de solução fisiológica por quilo de peso vivo dos peixes. Podemos aplicar o hormônio em diferentes locais no peixe: na cavidade abdominal, na base das nadadeiras peitorais e na musculatura. Na musculatura é possível haver refluxo. Na base das nadadeiras peitorais existe o perigo de se atingir o coração. Para a aplicação, podemos ter dois procedimentos. Ou retiramos os peixes do tanque com um pulsar adequado, contendo-os em uma toalha úmida, recobrindo sua cabeça e colocando-os sobre uma espuma. Ou, caso os peixes sejam muito grandes, os hipofisamos dentro do tanque. No caso da fêmea do tambaqui, para evitar que ela libere os óvulos no tanque, deve-se suturar a sua papila genital. Primeiro, fura-se a papila sexual de dentro para fora, abaixo do orifício sexual. Faça o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto deve ser feito igual ao primeiro, mas do lado oposto, entre o ânus e o orifício sexual. Então, o terceiro ponto é feito opostamente ao primeiro, e o quarto, opostamente ao segundo. Por último, é só atar os fios. Para que o produtor obtenha sucesso com a desova artificial de pacus e tambaquis, é fundamental conseguir determinar com certeza o momento da ovulação, que é o momento em que deve ser feita a extrusão dos ovos. Por exemplo, se deixarmos para fazer a extrusão 30 minutos após a fêmea ter ovulado, aproximadamente 30 a 40% dos ovos não são mais viáveis, não serão fertilizados. No caso do pacu, esse momento pode ser determinado não só através do sistema de horas-graus, mas também pela percepção de movimentos da parede lateral do abdômen da fêmea. Essa parede lateral fica vibrando e esses movimentos são claramente perceptíveis quando pegamos o peixe com o pulsar. Já o tambaqui, devemos manter no mesmo tanque machos e fêmeas, no caso as fêmeas suturadas. Eles fazem um movimento de carrossel e uma vez que um macho ou mesmo uma outra fêmea esbarra na fêmea que está próxima à ovulação, essa fêmea começa a apresentar tremores, indicando ao produtor que deverá ser capturada e feita a extrusão. A extrusão geralmente pode ser feita 12 horas após a dose decisiva da hipofisação. Mas o melhor método para determinar o momento correto é através do sistema denominado horas-grau. Esse sistema consiste em somar a temperatura da água do tanque de hora em hora, até o instante em que as fêmeas estejam prontas para liberarem os seus óvulos. Para o tambaqui, o valor em horas-grau entre a dose decisiva e a extrusão é de 240 a 280. Para o pacu, de 240 a 260. A extrusão é feita comprimindo-se levemente o abdômen da fêmea com movimentos lentos e contínuos, coletando-se os óvulos em uma bacia limpa e seca. Os óvulos devem sair em amplo jato, sem que seja preciso fazer muita força para extruí-los. A fertilização é feita utilizando-se sêmen de 2 machos para fertilizar os óvulos de uma fêmea. O sêmen pode ser extraído diretamente sobre os óvulos, ou primeiramente ser colhido em um copo. O próximo passo é mexer levemente com uma colher ou pena para misturar bem os óvulos e o esperma. A água ou a solução fisiológica propiciam a fertilização e a hidratação. Os ovos devem ficar hidratando por um período de 30 minutos até 1 hora. Após esse tempo, são transferidos para a incubadora. Aconselha-se colocar 1.000 ovos por litro de água. 1 grama de ovos secos contém aproximadamente 1.100 ovos. As incubadoras não devem receber luz direta para não prejudicar o desenvolvimento dos ovos. Os ovos e, posteriormente, as larvas devem ficar suspensos com a ajuda do fluxo de água, 5 a 6 litros por minuto, de tal modo que façam uma movimentação lenta e contínua no terço médio da incubadora. A eclosão dos ovos ocorre em aproximadamente 24 horas após eles serem colocados na incubadora.
Durante outras 48 horas, as larvas nutrem-se do saco vitelínico. A água das incubadoras deve permanecer entre 25 a 28 graus Celsius. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de desenvolvimento das larvas. Ainda na incubadora, as pós-larvas podem ser alimentadas 1 ou 2 vezes. O melhor alimento nesta fase são os rotíferos, obtidos através de arrastes em tanques adubados e selecionando-os através do peneiramento. Encerrado o tempo no laboratório, as pós-larvas são transferidas para os tanques. O tamanho ideal dos tanques varia entre 1.000 a 5.000 metros quadrados, com profundidade de 1 a 1,20 m. A filtração da água para evitar a entrada de peixes que possam vir a predar as pós-larvas é importante. Os filtros podem ser feitos com telas ou com caixas de brita. Antes, porém, das pós-larvas serem levadas aos tanques, estes devem ser devidamente preparados. Em um tanque seco, faça a calagem, espalhando a cal por todo o tanque. As quantidades variam de acordo com a fonte utilizada. Após 12 a 24 horas, faça a adubação, espalhando o esterco somente na faixa central do tanque. Logo em seguida, metade do tanque pode ser cheio com água. Após uma semana, ele está pronto para receber as pós-larvas. Se após 10 a 12 dias do preparo do tanque, este não for povoado, deve-se ou esvaziá-lo e prepará-lo novamente, ou fazer um controle dos predadores, que com grande possibilidade já estarão presentes. Os principais predadores são os insetos, dentre os quais citamos a barata d'água e a libélula, que na sua fase jovem vive na água. Para minimizarmos os problemas com estes predadores, devemos fazer um tratamento com inseticidas organofosforados, na concentração de 1 ppm, ou seja, num tanque de 2.000 metros quadrados, com 1 metro de profundidade, utilizamos 2 litros do inseticida. Convém destacar que o uso de inseticidas só pode ser feito com o tanque não povoado, pois, ao contrário, ele mataria os animais. É aconselhável esperar de 5 a 7 dias entre o tratamento e o povoamento. O povoamento pode ser feito com